passado. Deus tem um novo tempo para esta casa. Deus levantará profetas, Deus levantará pastores, Deus levantará profetisas, Deus levantará pessoas com dons. Esta será uma noite diferente no teu ministério. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus por esta noite. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha e também pela vida do Samuel que está chegando, pastor. Em abril ele está aqui. Eu não sei se você pode dar um glória pela vida do Samuel aí. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Quando Deus resolveu me abençoar, Ele me deu minha esposa. Pastor do céu, eu orei 21 dias por ela. Ela orou 3 por mim. Daí eu falo para ela: você que orou pouco, podia ter orado mais. Eu orei bastante. Graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, minha esposa. Eu quero que vocês fiquem em pé, em reverência à palavra de Deus, e abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Louvo a Deus pela vida do meu pastor também, o pastor presidente Alexandre Passoni. Estou com a bênção dele nesta noite. Eles estão lá na igreja, está na finalização da campanha. Nós estamos crendo que está sendo bênção também lá nesta noite. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Uma história muito conhecida, meus queridos. Mas quando me falaram do tema desta noite, Deus me colocou essa passagem no coração. Êxodo, capítulo de número 3. Quem achou pode dizer um amém? Quem achou pode dizer um aleluia? Assim diz a palavra do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para de trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Amém? Pode se assentar. O texto onde lemos é muito conhecido, muito pregado, muito ministrado. Talvez a grande maioria dos irmãos aqui nesta noite já escutou perdidamente quantos pregadores falarem deste texto. Mas enquanto eu saíra da minha casa nesta noite, Deus ministrou ao meu coração esta palavra. Eu não quero sair fora do tema desta noite, o tema, o propósito que vocês estão orando, que a igreja está orando e que Deus colocou no coração para essas quintas-feiras. E este tema, no meio deste tema, tem uma questão de planos, os planos de Deus, os planos que estão na mão de Deus. E enquanto Deus falava no meu coração a esse texto, eu comecei a perceber algumas coisas e tenho a passar para vocês nessa noite. Eu preciso saber quem está comigo aqui pode dizer um amém? Para a gente entender a mensagem e o texto onde lemos, nós precisamos voltar pouca coisa na história e compreender alguns preceitos. O livro anterior ao livro de Êxodo seria o livro de Gênesis, o livro da criação, o Bereshit de Deus, o princípio de Deus. Nós vamos perceber no livro de Gênesis toda a criação, uma criação perfeita, uma criação maravilhosa. Nós vamos perceber o poder de Deus através da palavra, através do haja de Deus. A Bíblia vai falar no capítulo de número 1 que Deus, ele olhava e falava: haja luz, haja firmamento. A palavra criadora de Deus se fazia notória naquele momento. Nós vamos decorrer a história e vamos ver que, em certo ponto,
Deus resolve formar o homem do pó da terra. E no momento dessa formação do homem, a Bíblia vai falar que ele forma com imagem e semelhança. Este homem, ele começa a povoar a terra. Logo após, Deus vai olhar e falar: este homem está sozinho, preciso fazer alguém, uma companheira. A Bíblia vai tratar como uma opositora idônea. Então não brigue com a sua esposa se ela sempre se opõe a você. É o propósito. Ela é uma opositora idônea. Se nós pegarmos na raiz da palavra, normalmente o homem olhará para um lado e a mulher olhará para o outro. O homem é muito mais racional e a mulher é muito mais emocional. É por isso que nós se completamos. É por isso que nós precisamos algumas vezes de uma palavra do homem, mas também de uma palavra da mulher. A criação de Deus, ela é perfeita. A criação de Deus não tem erro. A criação de Deus é maravilhosa. Nós percebemos no livro de Êxodo que a criação de Deus, ela está toda dentro de um círculo perfeito. Nada sai fora da perfeição de Deus. Cada um tem o seu propósito e dentro desse propósito, cada um desempenha com maestria. Seja a natureza, seja as águas, sejam os animais e seja o homem. Só que certo ponto dessa história, a própria Bíblia vai falar que a mulher é seduzida, é enganada pela serpente e ela cai. E o pecado entra, a depravação entra. E o homem, ele, no momento do cair, no momento do pecar, ele se afasta de Deus. E esse afastamento de Deus é como se o homem tivesse criado uma parede entre ele e Deus. A comunicação é cortada, o relacionamento é cortado por causa do pecado. E o principal efeito que Deus tinha, o principal plano que Deus tinha, naquele momento a própria Bíblia vai falar que Deus dará alguns decretos. Deus dá um decreto para a serpente, Deus dá um decreto para a mulher, e Deus dá um decreto para o homem. Não quero entrar dentro desses decretos, mas um dos preceitos para dentro da mulher é que a mulher sentiria dor no parto. A dor seria aumentada. Um dos preceitos do decreto do homem é que o homem teria que comer do seu suor. Então a Bíblia vai designar e nos mostrar que este pecado, ele afasta o homem de Deus. Quem está comigo diz amém. O plano de Deus, o principal plano que Deus tinha, era o plano do relacionamento. Ele se relacionava com Adão, ele se relacionava com o homem, ele tinha um relacionamento, ele tinha uma intimidade. E quando eu olho para isso, eu trago para hoje também. O plano de Deus para a nossa vida é um plano de salvação, mas dentro desse plano de salvação está ligado também a intimidade nossa para com Deus e Deus para conosco. É por isso que todas as vezes que nós se afastamos de Deus, é porque o pecado entra. E todas as vezes que nós estamos perto de Deus, nós não somos santos, não, nós ainda pecamos, mas nós conseguimos se arrepender do nosso pecado. É aí que está o X da questão nessa noite. Deus tem um plano para mim, para você, para nós, mas esse plano precisa estar no centro. Como assim no centro, pregador? Você tem que estar no centro da vontade de Deus, para que esse plano possa vir a acontecer. Você tem que ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. A Bíblia vai nos mostrar. Nós vamos decorrer o livro de Gênesis, e eu não quero ficar preso aqui, eu quero entrar na mensagem onde li. Mas nós vamos decorrer o livro de Gênesis, e o livro de Gênesis vai nos mostrar pessoas que tiveram relacionamento. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Pessoas que se relacionaram com Deus, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as adversidades, mesmo com lutas, com provas, mesmo passando o que fosse, eles ainda se relacionavam com Deus. Até que nós entraremos no
esse cativeiro era um plano de libertação deste povo. Tinha uma terra prometida, uma terra que manaria leite e mel, prometida para este povo. Quando nós falamos essa terra que mana leite e mel, se nós pegarmos a raiz da palavra leite, dentro do hebraico, ela vai significar desejo, e mel, ela vai significar algo bonito, não bonito fisicamente, mas bonito pelo paladar. Irmão, não entendi. A terra que Deus tinha prometido para eles era uma terra de desejos, não desejos carnais, não desejos pela boniteza, mas desejos que Deus iria cumprir o plano de Deus na vida deles. Só que para tudo isso acontecer, precisava de um libertador. O povo estava cativo. Para tudo isso acontecer, precisava de um libertador. Repita comigo: libertador. Não, que é isso, tem muita gente. Libertador. O texto onde lemos vai falar do encontro que Moisés teve com Deus, mas eu quero voltar no começo da história de Moisés. A Bíblia vai falar no capítulo 2 que um homem da tribo de Levi se casou-se com uma mulher da tribo de Levi, Joquebede, e deu à luz a um menino, a um filho. E este menino era formoso, porém a mulher o escondeu por 3 meses. Eu vou repetir: porém a mulher o escondeu por 3 meses. Perceba que há uma alegoria aqui, há um negócio diferente, porque tudo que é bonito nós não escondemos, tudo que é bonito nós queremos mostrar. Se você compra uma roupa bonita, você deixa no guarda-roupa ou você se veste? Se você compra um sapato bonito, mulher, você deixa no guarda-roupa ou coloca ele para vir para a igreja? O homem, quando compra um sapato, uma calça, um paletó, um terno novo, o maior prazer nosso é usar aquela roupa. Por quê? Porque é bonita. Quando você troca de carro, você chega aqui na igreja, pede para o pastor orar: pastor, olha meu carro, que bonito. Você não deixa escondido o teu carro, você mostra. Por quê? Porque tudo que é bonito nós mostramos. A terra tem esse preceito. Porém, o menino era formoso e ela escondeu. Aí eu comecei a navegar com Deus, porque o projeto de Deus era ter um libertador. Só que para ter um libertador, o libertador precisava estar perfeito, no momento perfeito, na etapa perfeita. O libertador não podia ser mostrado antes do tempo. Tinha um tempo necessário para esse libertador se tornar à tona. O decreto naquele momento era um decreto de morte. Faraó escreve que todo menino nascido de mulher hebreia deveria morrer. Então a mãe sabia que se ela mostrasse o menino, ele morria. Vamos contextualizar e trazer. Moisés é o projeto de Deus para libertar Israel. Então, se a mãe mostrasse o projeto morria. O nosso maior problema, e quando eu falo nosso, eu me incluo, o nosso maior problema é que Deus nos dá projetos lindos, perfeitos, formosos, mas nós queremos mostrar antes do tempo. Nós chamamos pessoas, colocamos na mesa e contamos: Deus me prometeu isso, isso e isso. E você pensa que aquela pessoa está torcendo ao teu favor. Eu já sentei com pessoas, pastor, e falei: Deus me deu um projeto. Eu lembro, me faz cerca de uns 3 anos, minha esposa está aqui de prova, e eu sentei com algumas pessoas na mesa da minha casa e falei: Deus me deu um projeto. Eu nunca tinha mexido com outras coisas fora a loja, mas Deus tinha me dado um mistério para fora. E eu lembro-me que naquela mesa eu compartilhei com algumas pessoas aquele sonho, aquele projeto. Pastor, não deu 2 meses, e a pessoa que estava na mesa hoje vive daquele projeto meu. O que Deus tinha me dado, Ele pegou o projeto e fez. Não estou julgando Ele, o errado aqui sou eu, pastor, porque o projeto era para mim. E eu fiz o quê? Mostrei. Eu fiz o quê? Eu coloquei na mão. A
pessoa foi lá e falou: opa, dá certo, vou fazer. E fez. O que é um dos nossos maiores problemas? Que nós queremos mostrar antes do tempo. Deus prometeu que você vai louvar. Aí você chega na casa animada, conta para todo mundo, ninguém acredita. Dá uma baldada de água. Deus falou que você ia pregar, que ia te levar, que ia te colocar. Aí você chega feliz e fala: eu vou pregar. Aí alguém olha e fala assim: mas tu nem escola tem. Deus olhou para você e falou: eu vou abençoar teu casamento, eu vou abençoar tua empresa, eu vou te dar, eu vou te colocar. Aí tu chega para alguém que tu confia e tu pensa que a pessoa está torcendo por você. E o que ele faz? Apunhala pelas costas. Eu não sei se você já passou isso, eu não sei se você já viveu isso, mas eu vivi tantas vezes no meu ministério já. Tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. De eu sentar com pessoas que na frente era bênção, eu virar as costas, a mesma pessoa fala mal, a mesma pessoa destruir. Eu lembro-me, pastor, que eu passei um momento muito delicado, cerca de uns 7 anos atrás. Eu não era de Imbituva e eu ministrava a palavra, e há 7 anos atrás Deus começou a soprar meu nome. E eu lembro-me que tocava muito meu telefone. Todo final de semana eu pregava, toda semana eu pregava. Era 3, 4 compromissos por semana. E eu lembro-me que eu estava naquele ápice assim do ministério, podemos assim dizer. E um belo dia tocou meu telefone. Eu tinha um congresso para pregar nessa mesma semana, era na segunda. Eu ia pregar no sábado. Era um congresso de jovens, muito grande ali em Ponta Grossa, muito grande. E tocou meu telefone, o pastor falou assim: fiquei sabendo que você é bêbado, fumante. Aqui você não prega. Falei: pastor, mas como assim, pastor? Minha vida é um livro aberto. Liga para o meu pastor, fala com ele. Não. Eu lembro, meu irmão, que eu fiquei cerca de quase 8 a 9 meses sem pregar em nenhuma igreja. As portas se fecharam. As portas se fecharam. E eu falava: Senhor, mas eu estou na tua posição, Pai. E Deus, sabe o que Ele fez para mim? E eu orava, eu clamava, eu ia para o culto. O meu pastor falava assim: mano, vai passar. Eu falei: eu sei, pastor, mas eu não fiz isso, pastor. Se eu tivesse feito, beleza, podia caluniar, mas eu não fiz, pastor. E chegava gente, profeta, gente que falava, gente que bradava no céu, chegava na igreja, entregava a revelação para todo mundo, me pulava e entregava para o próximo. E eu falava: Senhor, eu só preciso escutar uma coisa só, Senhor, que o Senhor está comigo. E ó, depois de cerca de 9 meses, eu estava no meu quarto. E eu lembro-me que eu me ajoelhei, pastor, e eu falei assim: Senhor, eu estou no meu limite. Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero nada, eu quero só que o Senhor fale, que o Senhor me abrace. Eu não sei se você já passou por isso, de você só querer um acalento do Espírito Santo. E eu lembro-me que a presença de Deus entrou no meu quarto naquele dia, pastor, e Deus falou assim para mim: se levanta. Eu me levantei, eu tinha um lugarzinho para orar. Eu me levantei e Deus falou assim para mim: 11 horas da noite você vai subir o monte e eu vou me encontrar com você lá. E isso era cerca de 3 horas da tarde, pastor. Parece que foi o tempo mais difícil de passar, das 3 às 11, irmão do céu. Eu ficava olhando no relógio, Eu lembro-me que 10 horas eu peguei o carro, cheguei na boca do monte. Eu não sei se tem crente de monte aqui. Eu lembro-me que eu cheguei na boca do monte. Quando eu abri a porta do carro, pastor, isso aqui é para crente espiritual. Quem não é espiritual não vai entender. Eu abri a porta do carro, eu via cachorros babando de raiva assim, na minha perna, babando de raiva. Me deu tanto medo no momento que eu fechei a porta. Eu olhei de novo e falei assim:
não é real, é espiritual. Eu abri. Eles entrelaçavam as minhas pernas, entrelaçavam, e eu comecei a subir. O monte que eu subi era em Ponta Grossa e tinha uma ponte para atravessar, um riozinho. Eu atravessei a ponte sozinho, adentrei no monte às 11 horas, o horário que ele me pediu. Quando eu cheguei embaixo, eu orei para me consagrar e subi. E eu falei: Senhor, eu não sei para onde que eu vou, e nem um momento, e nem um lugar, e nem aonde o Senhor quer me colocar aqui em cima. Eu falei: então me leva. E eu lembro que eu fui subindo. De repente eu escutei: esquerda. Eu virei à esquerda. Comecei a subir, direita. De repente eu olhei uma árvore, irmão, e ela estava inteira acesa. Tudo, os ramos, a árvore, as raízes. Isso é espiritual, me entenda. E eu entendi que aquele era o meu lugar. Eu lembro-me que eu me abracei naquela árvore e deitei. E eu chorava. Deu 11, deu 11h30, deu meia-noite, deu 1h, deu 2h, deu 2h30, e nada dele falar comigo. Eu lembro-me que era cerca de 2h40, 2h45. Eu virei meu celular e falei assim: o Senhor me trouxe aqui. E olhei e falei assim: parece que é tudo que eu estou vivendo, mas o Senhor me trouxe aqui. Eu sei que vai acontecer alguma coisa. E naquele momento a graça de Deus desceu ali. Eu lembro-me que naquele dia foi o dia que Deus me entregou o dom de revelação. E enquanto as pessoas falavam aleluia longe, Deus me mostrava a história da pessoa. Enquanto eu falava aleluia, Deus me mostrava a história da pessoa. E eu lembro-me que eu chorei tanto naquele dia, que quando eu desci do monte, irmão, foi tão forte o encontro que eu tive com Deus, que eu não conseguia ir para casa, eu não conseguia dirigir. E Deus me mostrou algo lá tão forte, mas tão forte. Me mostrou que eu não era nada, mas que Ele era alguém na minha vida. Me mostrou que pessoas iriam me trair, mas Ele nunca iria me trair. Ele me mostrou que pessoas iriam bater nas minhas costas, mas que a mesma mão que ela batia e me chamava de amigo, ela ia me apunhalar e me trair. Mas Ele não, Ele ia continuar firme comigo. Naquele dia Ele me mostrou que um homem natural que não tinha nada, eu não tinha nada, mas Ele me mostrou que mesmo eu não tendo nada, se Ele entrasse na minha vida, Ele podia transformar tudo que existia em mim, tudo que estava em mim. Não, você não entendeu. Aquele mesmo Deus que estava naquele monte naquele dia, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. E Ele está falando com crentes aqui: eu tenho projeto na tua vida, eu tenho uma história nova para você, eu tenho um recomeço para a tua história. Mas você precisa trancar a sua boca, fechar a boca, colocar um cadeado na tua língua e parar de falar os teus projetos, parar de falar as tuas promessas, parar de falar o que eu estou te prometendo, parar de falar o que eu estou fazendo, porque eu sou o Deus que prometi e eu também serei o Deus que vou cumprir. Não, você não entendeu. Senão teu glória tinha sido mais alto. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo a Ele prometido, Ele vai fazer. Pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Ele não se esquece de uma palavra. Bichinho de Jacó, Ele está indo ao teu encontro nessa noite e te mostrando que o projeto ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, o plano ainda está de pé na tua história. Tem
pessoas que têm projeto aqui dentro do coração, e Deus me trouxe aqui como profeta nessa noite, pastor, para dizer: aquela empresa que Deus te deu, o projeto vai acontecer. Eu vou te honrar, você vai ser estou para cá, é séria. Aquele recomeço na tua família vai acontecer. Eu vou fazer calabarraia, estou para cá na séria. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Deus tem um recomeço. Meu Deus, eu costumo dizer, pastor, que começar é fácil, mas recomeçar é muito mais difícil. Porque o começo é lindo, o começo é bonito, o começo não tem fofoca, o começo não tem calúnia, o começo não tem difamação, o começo não tem perseguidor, o começo não tem o opositor, o começo não tem quem vai te julgar, quem vai apontar o dedo, porque no começo tudo é lindo. Chegou agora, vamos abraçar. Chegou agora, vamos deixar. Mas recomeçar é muito mais difícil, porque recomeçar vem com as dores do começo, vem com as dores da calúnia, vem com as dores das noites sem respostas, vem com as dores das lágrimas da madrugada, vem com as dores da difamação. Mas mesmo assim você resolveu se levantar, você resolveu olhar para a tua história e falar: ele tem um recomeço, ele tem um recomeço, ele tem um recomeço. Não, eu vou bradar isso aqui nessa noite. Ele tem um recomeço. O projeto não está falido, o projeto não está quebrado, não está nada fora do lugar. O projeto ainda está de pé, a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está de pé. A Bíblia vai falar que Joquebede pega o menino, coloca num cesto e betuma esse cesto e coloca no rio Nilo. Se nós pegarmos a etimologia bíblica e entrarmos na história egípcia, nós vamos perceber que o mesmo rio que Joquebede colocou o menino era o mesmo rio que eles colocavam os meninos para morrer. O mesmo rio que Joquebede colocou a arca, a cesta betumada de madeira, e o menino dentro da cesta, era o mesmo rio que eles colocavam as crianças para morrer. E por que é que para um foi morte e para o outro foi providência? Por que é que para um foi morte e para o outro foi vida? É porque Deus estava naquele projeto, irmão. E quando Deus está no projeto, mesmo que ninguém acredite, mesmo que seja tudo para arrebentar e para quebrar e para fechar, Deus está no lugar, e a vida é vida com abundância. A cesta é colocada no rio, e isso não entra na minha cabeça até hoje, porque se nós estudássemos o palácio egípcio e a cidade onde eles estavam naquele momento, nós vamos perceber que o palácio, ele está no ponto alto da cidade. Repita comigo: palácio, ponto alto. Joquebede, subúrbio. Na história, aonde as pessoas normais ficavam, era no subúrbio, era na cidade, aonde as águas do palácio desaguavam. Eu vou seguir essa conexão para você ver. As águas saíam do palácio, desciam e iam até o subúrbio. Quem entendeu pode dizer um amém? As águas subiam e a corrente da água descia. A Bíblia fala que Joquebede, ela coloca o cesto na água. O que era para acontecer? A água levar. O natural da corrente de água é levar, é continuar. E o que aconteceu? Não, você não entendeu. A corrente virou. O que era para descer começou a subir.
porque a Bíblia fala que quem viu o cesto foi a princesa. E como é que ela viu se ela estava no palácio? Eu não sei como é que Deus fez isso, mas eu sei que Ele fez, porque tem coisa que Deus faz que Ele não explica, Ele só faz. Não sei se você já viveu um milagre que você pensou, mas como é que aconteceu? E Deus nem te explicou, mas Ele fez. Mas era para arrebentar, mas não arrebentou. Mas era para eu morrer naquele acidente, mas não morreu. Mas era para aquela doença me colocar na cama e me corroer, mas não colocou. Você está aqui no culto, você está de pé, você está dando glória. Mas era para aquela luta me parar, para aquele deserto me destruir, era morte, mas você continua aqui. É isso que é a maior raiva do diabo, porque ele faz de tudo para acabar com a tua história, ele faz de tudo para arrebentar com você. Mas na quinta-feira você faz o quê? Está começando a dar o horário do culto, eu vou me arrumar e eu vou adorar. Mas você está passando luta, mas eu vou adorar igual. Mas você está na prova, mas eu vou adorar igual. Mas você está no deserto, mas eu vou adorar igual. Porque deserto não é motivo para parar de adorar. Na verdade, deserto é providência. A Bíblia vai falar que no deserto caía maná do céu, no deserto jorrava a água da rocha, no deserto Elias quis parar, mas o corvo veio, olhou e falou: ô rapaz, se levanta, come e bebe, porque a tua caminhada é longa ainda. Você está de brincadeira? Está na hora da gente se levantar. Mas o Novo Testamento, Jesus, quando estava no deserto, o diabo veio para ele e falou: transforma pedra em pão. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. O diabo leva ele no alto do pináculo. Você sabe a história melhor do que eu. Se joga daí e pede para os anjos te pegar. Ele olhou e falou: sai daqui, Satanás, você está de brincadeira. Eu não preciso provar nada para você, Satanás. Não, você não entendeu. Deus não precisa provar nada para o diabo. Deus não precisa provar nada para nós. Ele continua sendo Deus. A história vai contar que essa arca é encontrada por Joquebede. Joquebede chega, olha e fala: é um menino hebreu. Acha uma mulher hebreia para que amamente esse menino. Eles vão, buscam e acham quem? A mãe do menino. Entregam o bebê para ela e fala: amamenta até certa idade e depois nos entrega. A Bíblia fala que depois de certa idade, Joquebede leva Moisés até o templo, até o palácio, e entrega-o. A Bíblia fala que a princesa e a família de Faraó o adotam. Ele cresce na cultura egípcia. Ele aprende tudo do Egito, até os seus 40 anos, aonde a Bíblia vai falar que Moisés comete um assassinato. E nesse assassinato ele tem que sair fugido, de príncipe do Egito para fugitivo, do homem que sentava na cadeira do lado de Faraó para fugitivo, do homem que tinha tudo na mão no palácio a um fugitivo no deserto. A Bíblia vai falar que nesse tempo ele começa a pastorear ovelhas do seu sogro Jetro. E ele pastoreia por 40 anos. Repita comigo: 40 anos. Não, que é isso, vamos lá, 40 anos. Irmão, não é 40 semanas, nem 40 dias, é 40 anos. Você já imaginou o que é que passava na mente desse homem enquanto ele pastoreava aquelas ovelhas? Eu era príncipe, agora fugitivo. Eu sentava no palácio, agora cuidando de ovelhas. Eu tinha toda a riqueza do palácio para mim, agora tendo que trabalhar para o sogro. A história vai dizer que num belo dia ele estava apacentando as ovelhas. E nesse apacentar de ovelhas, ele olha algo que chama a atenção dele.
E esse algo é uma sarça. Mas o que chama a atenção dele não é que a sarça queimava, mas sim que a sarça queimava e não se consumia. Porque queimar é normal. Agora queimar e não se consumir não é normal. Não entendi? Vou trazer para você. No começo é normal dar uma queimada, dá um glória, dá um aleluia, começa a pregar, começa a cantar. Vamos trazer para o nosso lugar do dia a dia. É normal, começa bem no emprego, faz de tudo, abre a empresa, está tudo bem. No começo é normal. Agora o difícil é continuar queimando. No meio da luta, você continuar queimando. No meio da prova, você continuar dando glória. No meio do deserto, você ainda se levantar para pregar a palavra. Aí é difícil, irmão. Aí é complicado. Eu lembro-me quando aconteceram algumas coisas na minha família, e Deus levou meu pai. Nesse tratar de Deus com o meu pai, Deus leva ele, mas Deus salva ele. Meu pai ficou numa cama de hospital paraplégico, para Deus conseguir levar ele e salvar ele. E eu louvo a Deus que naquela cama de hospital eu pude pregar a palavra de Deus para ele e ele aceitar Jesus. Mas eu lembro-me que quando eu recebi a notícia que ele iria morrer, eu estava na minha casa, e quando eu levantei cedo, eu olhei para minha esposa e falei: Deus vai levar o pai. Ela falou: amor, mas nós não estamos tendo notícias, o hospital não está passando nada para nós. Eu falei: Deus vai levar. Eu lembro-me que eu entrei no quarto e Deus começou a bradar no meu ouvido, pastor, uma canção. E a canção dizia assim: quando eu cheguei no vale, Jeová levou meu pai. E eu falei: Senhor, mas se tu vai levar ele, eu vou chorar tudo agora então. Minha esposa está de prova. Eu me tranquei no quarto e chorei, pastor, das 10h30 ao meio-dia. E só pedi a Deus que aquela oração que eu fiz com ele no leito fosse a oração que levasse ele para o céu, porque ele se arrependeu naquela oração. Depois de quase 2 semanas, chegou um profeta e falou: Deus levou teu pai, mas ele levou salvo por misericórdia da tua vida. Aí eu pedi e falei: Senhor, lembrei do que eu tinha pedido para o Senhor. Mas a questão é, eu saí meio-dia de casa, a família em desespero, os irmãos em desespero, todo mundo não conseguia ver. Irmão, eu tive que lavar o corpo do meu pai, porque o corpo chegou com avaria. E eu lembro-me que parece que deu uma força em mim, pastor, que naquela noite que nós enterramos ele, eu pregava. Naquele dia Deus me ensinou que mesmo com luta, mesmo com prova, mesmo tudo desabando, mesmo no luto, nada pode parar um adorador. Não, você não entendeu. De vez em quando nós paramos de vir para a igreja, nós paramos de adorar, nós paramos de orar, nós paramos de se consagrar, nós paramos de jejuar por lutas e provas do dia a dia. Mas isso todo mundo vai passar. Você passa, eu passo, você passa, você passa. E custo dizer para você: vai ter prova, vai ter luta, vai ter deserto. Mas irmão, você veio profetizar desgraça na minha vida? Não, eu vim profetizar que a cada luta que você tiver, vai ter uma vitória no final dessa luta.
A cada prova que tiver, vai ter uma vitória no final dessa prova. A cada, não, você não entendeu, senão teu glória tinha sido mais alto. A cada deserto que você entrar, vai ter uma água que vai jorrar. Não, a cada deserto que você entrar, vai ter maná que vai cair do céu para tua casa. Você tem que entender que mesmo na prova, mesmo na luta, o Senhor ainda continua sendo Deus, e a promessa ainda continua de pé para a tua história. Deus se apresenta para ele naquela sarça, e no meio daquela sarça, ele vai querer se aproximar, ele vai querer entender um pouco mais. E esse é o mais lindo de Deus, que quanto mais Deus nos mostra, mais nós queremos se aproximar, mais nós queremos estar perto. A Bíblia fala que ele começa a se aproximar, e nessa aproximação, Deus brada da sarça: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aqui é terra santa. Irmão, isso é tão santo, isso é tão mistério, que Deus falou para ele. Você lembra que eu te falei que ele foi criado no Egito, na cultura egípcia? E na cultura egípcia, irmão, olhe para mim, preste atenção. Na cultura egípcia, a família de Faraó, quando adentrava o palácio, poderia adentrar de sandálias, mas quando ela adentrava o templo dos deuses, não podia. A família de Faraó, quando chegava na frente do templo de Deus, Osíris, Nabu, eles tinham que tirar os sapatos, tirar as sandálias para entrar no templo. Aí Deus olha para Moisés e fala: tira a sandália dos teus pés. E eu falei: Senhor, que mistério! O que é que o Senhor estava querendo falar com ele? E o mistério aqui é tão grande e tal, porque o povo egípcio tirava a sandália para mostrar que mesmo sendo Faraó, mesmo sendo príncipe, mesmo sendo da família de Faraó, eles ainda tiravam por respeito, porque eles achavam que aquele Deus egípcio era maior do que eles. Então Deus estava falando o quê? Moisés, se até para Deus do Egito você tirou sandália, até para Deus que é de mentira você tirou sandália, até para Deus que não existe você tirou sandália. Você já imaginou para mim, Moisés? Quando Moisés ele está se aproximando, Deus fala: tira a sandália dos teus pés. É Deus falando para ele: Moisés, se tu tirava para Deus que não é nada, imagine para eu que sou todo poderoso, Moisés. Não, irmão, eu vou melhorar para ver se o teu glória melhora. Quando Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, é Deus dizendo: eu sou maior do que o Egito, Moisés. Eu sou maior do que os deuses do Egito, Moisés. Eu sou maior do que Faraó, Moisés. Eu sou eu sou maior do que o Egito, Moisés. É Deus falando para ele: Moisés, o Deus que eu estou me apresentando a você é o eu sou. Porque depois o próprio Deus vai falar para ele que ele iria até Faraó e iria libertar o povo. Irmão, eu tenho uma palavra para você nesta noite. Deus irá se apresentar na tua história. Eu não sei se é em sonho, eu não sei se ele vai usar alguém para falar contigo, eu não sei se é na palavra, eu não sei se é no louvor, mas ele vai se apresentar na tua história e vai te dar um projeto, vai te dar um plano, vai te dar um decreto. E esse decreto, irmão, vai ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que esse decreto vai permear pela tua descendência, pela tua geração. Não, você não entendeu. Os teus filhos serão abençoados pela promessa que tem na tua vida. Os teus netos serão abençoados pelo propósito que Deus tem na tua vida. A tua família, a tua geração, a tua anarai, oreia, calassoma da gachéria, onoquiabarra, soma na
Você tem que entender o mistério de Deus. Deus, Ele te abençoa para você abençoar pessoas. Deus te dá para você dar. Quanto mais você dá, mais Deus te dá. Quanto mais você ajuda, mais Deus te ajuda. Quanto mais você compartilha, mais Deus coloca. Se você entendesse esse mistério, o teu projeto ia fluir, a tua história ia fluir. O teu anaio que lá estou pra caia. Tem muita coisa que está travada na tua história, porque nós precisamos entender que para nós vivermos algo diferente, nós temos que entregar algo diferente. Para mim viver algo sobrenatural, eu tenho que entregar algo sobrenatural. Para mim, que a tocataia, eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa noite. Me segura, Jesus, me segura. Eu tenho uma palavra para pessoas aqui. Deus está esperando um posicionamento seu para mudar a tua história. Deus está esperando um posicionamento teu para Ele restituir tua casa, restituir tua família, restituir teu casamento, restituir teus filhos, restituir tua empresa, restituir teu trabalho. Ele está esperando um posicionamento seu. E talvez você olhe e fale a mesma coisa que eu falei para Ele quando Ele me chamou: mas eu não tenho nada, mas eu não sou nada. O que é que eu posso te entregar? As minhas orações do começo com Deus eram essas: eu não tenho nada, o que é que eu posso te entregar? E o bem mais precioso que nós podemos entregar para Ele é a nossa vida. Maior do que a prata, maior do que o ouro, maior do que os tesouros na terra, maior do que tua casa, maior do que teu carro, maior do que tua empresa, ainda é a tua vida no altar de Deus. Se nós entendêssemos o mistério do que é entregar uma vida no altar, a nossa história mudaria, a nossa família mudaria, a nossa geração mudaria. Porque uma mulher de joelhos, ou um homem de joelho, pode parar o inferno inteiro, pode travar todos os demônios alojados. Uma mulher de fé, um homem de fé, uma mulher que olha e fala e profetiza. No meio da desgraça ela fala: vai dar certo e vai acontecer, porque Deus falou que vai, então vai. Se você soubesse a força que tem isso. Um homem que no meio da guerra, no meio da luta, pastor, tem dias que o Senhor, eu acredito que igual eu, está no meio da guerra, no meio da luta, e o coração está quebrado, está arrebentado. Tem dias que nem vontade de sair de casa a gente tem. Se eu estiver mentindo, levanta a mão aí e fala que é mentira. Tem dias que a gente não tem força nem para levantar da cama. A gente não quer nem conversar com pessoas, de tão amargurada que a nossa alma está, de tanta dor que nós estamos sentindo, vergonha, humilhação talvez. Mas mesmo assim, nesses dias, Deus vem e acalenta a nossa alma. Pelo glória a Deus do irmão, eu vou continuar. A Bíblia fala 365 vezes: não temas. A Bíblia fala 365 vezes: não temas. E quando eu descobri isso por um teólogo amigo meu, eu entendi um mistério que tinha nisso, pastor. Porque dia 1º de janeiro Deus está falando para você: não temas. Dia 2 de janeiro, não temas. Entrou fevereiro, não temas, eu sou contigo. Nós vamos entrar em março e Ele continuará sendo nosso Deus, e não é para você temer. Nós vamos passar o meio do ano e Ele vai falar para você: não temas, eu estou contigo. Nós vamos chegar no findar do ano e Ele vai falar para nós: não temas, eu ainda estou contigo. Ou você acha que você está aqui por obra do acaso? Quantas pessoas morreram no Covid, pastor? Familiares, amigos. Você acha que é obra do acaso você está aqui? Não, irmão.
Deus tem um projeto na tua história, e esse projeto continua vivo em você. E talvez você olhe e fale: mas eu sou pequeno, mas eu não sei falar, mas eu não sei cantar, mas eu não sei pregar. É loucura da minha cabeça. Só que o interessante dessa história é que Deus, ele se manifesta numa sarça. Se nós estudássemos a sarça, nós veríamos que a sarça não tem tamanho. A sarça é um arbusto de no máximo 35 a 45 centímetros. Ela não tem folhas e ela não tem fruto. A sarça é seca. E quando eu olhei essa história, eu falei: Senhor, tu podia descer numa árvore bonita, né? Podia descer numa figueira. Só que do que adiantaria descer numa figueira, se Jesus, quando estava andando na terra, olhou uma figueira linda, maravilhosa, tinha robustez, tinha tamanho, tinha flores, tinha folhas, perdão. Mas quando ele foi pegar um fruto, não tinha. Irmão, não adianta ter tamanho e não ter fruto. Tem vezes não, Deus prefere descer na sarça, sem beleza, sem formosura, pequena, do que descer numa figueira linda, mas sem fruto. Não entendi. Deus prefere usar eu e você, cheio de erro, cheio de defeito, cheio de problema, cheio de pecado, irmão. Porque nós pecamos no andar, no falar, no agir, no cogitar. Mas mesmo assim, quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, olhamos para Ele e falamos: Senhor, eu não tenho nada, mas Tu tem tudo. Senhor, eu não posso nada, mas Tu pode tudo. Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Senhor, eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Nesse momento Ele olha e fala: Ele ainda continua dependente da minha graça. É aí que o meu poder se aperfeiçoa na vida dele, e Ele desce para nos usar. Deus não usa super-homem, Deus não usa Mulher Maravilha, não. Deus usa eu e você, ser humano, com problema, com defeito, mas mesmo assim Ele olhou e falou: eu tenho um projeto na tua vida. Concorda comigo que tinha gente melhor para pregar do que eu? Tinha gente melhor para cantar do que você? E por que Ele escolheu eu e você? Não sei, mas Ele escolheu. Por que Ele me escolheu? Não sei, mas Ele me escolheu. E se você já está bravo, vai ter que reclamar com Ele, porque além dele escolher eu, Ele escolheu quem está do teu lado aí também. E além dele escolher quem está do teu lado, Ele também escolheu você. A raiva dos irmãos de José era que ele tinha uma túnica diferente, de várias cores, e ninguém entendia o motivo que o pai tinha dado aquela túnica para ele. E se nós trouxermos para hoje, o mundo não vai entender a túnica que está em nós. Quem está fora não vai entender o que acontece aqui dentro. Mas Ele entregou a túnica para mim e para você. E pela graça, pela misericórdia dEle, nós estamos sentados aqui nessa noite. E o melhor de tudo, Ele está no nosso meio, trabalhando, falando, tratando, transformando. Fique de pé. Quero finalizar essa mensagem pedindo que você repita comigo: Deus, não, vamos repetir forte, meus irmãos. Deus tem um projeto na minha vida, na minha história.
na minha família, e eu, nem o inferno, nem as potestades, nem os principados, nem a fofoca, nem a calúnia e nem a difamação vão parar o que Ele está fazendo e ainda vai fazer sobre a minha vida. E se você acredita nisso, levante a sua mão para cima e adore a Ele nesse momento, porque tem um projeto sobre a tua casa, tem um projeto sobre a tua história, tem um projeto sobre a tua família, e nada nem ninguém vai parar, nada nem ninguém vai destruir, nada nem ninguém vai frustrar o que Ele tem na tua história, o que Ele tem na tua vida. Irmão, eu quero que você levante a sua mão o mais alto que você puder. Levante. Eu não sei como é que está sendo a tua semana, e também não sei como é que está sendo o teu mês, mas eu tenho algo para te dizer. Você tem motivo de sobra para pelo menos dar um glória aí, para pelo menos dar um aleluia aí. Eu não sei como é que está a tua história, eu não sei como é que foi a virada do ano e como é que está sendo esse ano, mas eu vim aqui como profeta do Senhor para falar que um recomeço na tua história vai acontecer a partir dessa noite, a partir desse dia. Um recomeço de Deus na tua história vai acontecer. Deus tem projeto, Deus tem plano, Deus tem sonho, Deus tem promessa, Deus tem profecia, Deus tem algo grande na tua história e na tua vida, e Ele vai cumprir, Ele vai estabelecer, e você vai viver algo novo. Você vai viver algo novo da história de Deus. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na tua presença estamos nesse momento para render glórias, aleluias, porque grande é o mistério que Deus tem sobre esta igreja, Pai. Grande é o mistério que o Senhor tem sobre esta casa, e eu creio na palavra que o Senhor me mostrara. Eu creio, Pai, que em nome de Jesus o Senhor vai começar a trazer pessoas para essa casa, vai começar a levantar profetas, vai começar a levantar pregadores, vai começar a levantar pregadora, vai começar a levantar profetisas, vai começar a entregar dons espirituais. Pai, quem está orando por dons, que nessa noite eu possa profetizar que as comportas dos céus se abrem, e o Senhor se levanta do trono, e o Senhor derrama sobre esta casa dons de cura, dons de milagre, dons de revelação. Senhor, batiza, Senhor, fala, Senhor, transforma, Senhor, cura. Senhor, que essa mensagem que foi pregada, ela seja inundada aos corações, que os corações sejam entronizados com essa mensagem, e que no nosso dia a dia nós possamos fazer a se tornar realidade o que o Senhor falou nessa noite. Pai, eu acredito no teu poder, eu acredito na tua palavra, eu acredito nos teus projetos, eu acredito nos teus planos para essa igreja e para cada um aqui dentro. Pai, eu quero profetizar um recomeço e um tempo novo. Senhor, eu vim com essas duas palavras da minha casa: um recomeço e um tempo novo. Senhor, Pai, faz acontecer, Pai, em nome de Jesus. Senhor, recomeços, tempo novo, algo novo, recomeço. Pai, faz pessoas voltar a orar, voltar a se consagrar, voltar a jejuar, voltar a pregar, voltar a cantar, voltar a servir o Senhor com alegria no coração. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos, Pai, diante do seu trono, Senhor, que essa mensagem, em nome de Jesus Cristo, venha frutificar e venha dar frutos. Que essa mensagem, em nome de Jesus Cristo, entre nos corações e seja escrita na
tábua do coração de cada um, Pai, e que eles não contem os projetos que Deus está entregando, que as promessas e profecias sejam escondidas, sejam tratadas, porque no momento certo o Senhor irá mostrar, no momento certo o Senhor fará acontecer. Pai, em nome de Jesus, se apresenta, Pai, se mostra real, Pai, sendo na sarça, sendo na nuvem, sendo na tempestade, sendo no raio, sendo na cura, sendo na palavra, mas se manifesta e se apresenta, Pai, para cada um de nós. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra, que o poder que ela possa fluir, tornar realidade seus sonhos, seus projetos. Vamos encerrar esse culto que foi pela glória de Deus. Mas eu digo mais uma vez, guarde a palavra de Deus. Nós somos aquela sarça, às vezes está queimando, mas não vai consumir. Sei que tem pessoas que estão ardendo em provas, e o Espírito de Deus falou aqui hoje. Isso não é para te consumir, antes para você ter uma experiência mais profunda com Deus. Oh glória, oh glória. Guarda essa palavra. Deus abençoe os irmãos que nos visitaram. Eu não citei aqui o presbítero irmão Ivo, a irmã Ruth, que sempre estão conosco. Deus abençoe pela cooperação. Mais uma vez, Deus abençoe Mauro, seu ministério, sua família. Que Deus recompense em glória, aleluia, o seu ministério. Nós retornamos, hoje é quinta, retornamos domingo, 19h30, para cultuar a Deus neste lugar. Só estenda as suas mãos assim, na forma de receber. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão